imobiliárias em Portugal tem muito a ver com isto. Entre 1985 e 2000, há dados oficiais que dizem que mudaram de solo rústico para solo urbano qualquer coisa como 70 mil hectares. A verba que está associada a essa mudança de uso aproxima-se dos 110, 115 mil milhões de euros. Essa verba é superior ao valor do resgate a que Portugal foi sujeito. E bastava aplicar, como acontece no caso dinamarquês, uma taxa de 40% sobre as mais-valias geradas e a receita que o país teria obtido aproximar-se-ia dos 50 mil milhões de euros. E isso é quase 70% ou 75% daquilo que, passado esse período, fomos obrigados a pedir ao estrangeiro. No início da crise, em 2009, 70% da dívida privada era dívida imobiliária. Naturalmente que desses 70% de dívida imobiliária, uma parte significativa são pessoas que estão nas suas casas, estão a pagar as suas rendas ao banco, etc. Mas há uma parte também muito significativa que são projetos imobiliários que nunca se construíram. E são esses campos de couves que não valem nada, que servem de garantia na banca portuguesa. Bem, o BPN foi escandaloso nesta matéria, mas há outros bancos que têm também este problema. E deixaram como garantia, dizia eu, os promotores imobiliários, terrenos que valem tostões. E quem é que vai pagar isto hoje? Naturalmente o povo português, através do auxílio que vem pela via da Troika, dos 12 mil milhões de euros que se destinam à banca. E destinam-se à banca quê? Com que objetivo? Para recapitalizar a banca. E a banca carece de recapitalização muito por causa destas operações imobiliárias de autêntico tráfico de solos. Portucale, Face Oculta e Freeport são alguns dos processos judiciais mais mediáticos que envolvem crimes ambientais e tráfico de influências, casos em que é transversal a perda de património natural e dinheiro público. As agressões ao ambiente rendem muito aos agressores e, indiretamente, muitas vezes, aos próprios decisores políticos, a quem incumbia a proteção e a defesa do ambiente. Veja esse caso escandaloso dos sobreiros na idade do conhecido como o caso Portucale. Numa noite abateram-se mais de 1000 sobreiros, que é uma árvore protegida, que faz parte do património ambiental português, para construir, para criar um facto consumado, para já não poder voltar atrás. Não me deixas construir por causa dos sobreiros, mas então acabam já os sobreiros. E agora não me deixas construir porquê? Agora é mais fácil. E qualquer dia vão lá construir isso. Até porque as pessoas que tomaram essa decisão e os partidos que aprovaram essa decisão estão hoje outra vez no governo. Portanto, é este tipo de ideia, de paradigma, em Portugal, é que é a principal agressão. O crime compensa. Quando nós falamos de uma qualquer obra pública que tem uma derrapagem de 20%, 30% e gera no final, imaginemos, uma margem excessiva de 100%, isto já é um exagero, já é inconcebível. Pois no urbanismo, uma margem normal, com este tipo de operações ilegítimas que estamos aqui a falar, são margens de 900 mil%. Temos práticas omissivas gravíssimas por parte dos decisores públicos, sobretudo dos decisores políticos. Este caso de Portucale é espantoso, porque foram os partidos, foram decisões de 3 ministros para consumar um ato de agressão ambiental terrível. E logo a seguir, passado dia, estava a entrar dinheiro em cash, 1 milhão de euros em cash, em notas, na conta de um dos partidos, em que 2 ministros desse partido tinham tomado essa decisão. Eu não sei se é consequência disso ou se não é, mas estas coisas deveriam ser averiguadas e não há uma consciência cívica suficiente para responsabilizar quem assim atua. A atual Lei dos Solos tem mais de 30 anos. A alteração da legislação, que remonta a 1976, é uma das promessas que salta de executivo para executivo. À Biosfera, o atual governo diz que em breve é conhecida a proposta do instrumento legal que, segundo a ministra Assunção Cristas, permitirá que se volte ao núcleo das cidades depois de um período de forte construção nas periferias.
Aquilo que vai surgir, esperemos nós, em setembro, é uma proposta de lei de bases de solos e de ordenamento do território que vai ser fundamental para rever depois o resto, todo o quadro jurídico que tem a ver com o ordenamento do território, juntando numa só lei de bases aquilo que tem a ver com os planos, com o planeamento e ordenamento do território e aquilo que tem a ver com os instrumentos que permitem à administração pública intervir no mercado. As mais-valias têm que ser um benefício que tem que ficar na comunidade, ou seja, têm que ser taxadas por forma com que montantes, 100%, 90%, 80%, enfim, isso é uma discussão já de caráter mais técnico e que pode ser mais detalhada. Mas o que é fundamental é que quem valoriza um terreno saiba, em primeiro lugar, que o benefício económico que vai ter com a construção tem que ter a ver com a sua capacidade de ser bom construtor, fazer bons prédios, etc., e não apenas com a influência que teve em conseguir um despacho administrativo. De que forma pretendem os agentes envolvidos na nova lei do solo aplicar a justa distribuição das mais-valias que decorrem das decisões de planeamento territorial e a realização de obras públicas? As pessoas que têm mais benefício vão pagar ou em dinheiro ou em terreno à pessoa que não tem benefício nenhum o benefício negativo que ele tem pelo facto de não só não poder construir nada, como até ficar sem o terreno. Mas acaba por não entrar na mesma nenhum tipo, não há imposto, o Estado não entra dinheiro para os cofres do Estado. Não, entram bens. A ideia é entrarem os bens já feitos. Diga-se as infraestruturas, os terrenos para fazer os equipamentos coletivos, os parques urbanos, já eles próprios construídos, depois agora é um problema de contas, não é? Portanto, a administração pública prefere receber em dinheiro ou prefere receber em espécie, como se costuma dizer, portanto em géneros. Tudo isso é combinável. Portugal não está a seguir um modelo já adotado noutros países que até para combater está a copiar corrupção. Timidamente os modelos espanhóis. Mas em Espanha o enquadramento jurídico também é um bocadinho diferente. Portanto, aquilo que estamos a apontar em termos de lei de solos, ou de revisão de lei de solos, é uma coisa que em Espanha existe desde 1956. Portanto, os espanhóis têm décadas de prática deste modelo. Vejo algumas das questões que estão enunciadas com preocupação, nomeadamente porque não me parece claro qual é o processo e qual é a metodologia que vai ser adotada no que se refere à questão do controle das mais-valias. Faço uma lei dos solos que tem lá meia dúzia de alçapõezinhos que vai servir o interesse deste meu amigo, daquele grupo, daquele... Portanto, tinha que haver um escrutínio permanente e muito mais rigoroso por parte das populações. Nós temos hoje entidades, pessoas, grupos económicos que, pela dimensão económica dos seus interesses, eles não vão discutir isto em tribunal, eles atuam a montante. Vão ao legislador fazer leis de propósito para eles. Porque fica a maioria dos casos de corrupção em Portugal impune. Processos crime, como os de Fátima Felgueiras e Isaltino Moraes, prescrevem em tribunal. Outros, denuncia a Associação Cívica, Transparência e Integridade, são manipulados por arguidos dotados de maior influência política ou económica. O sistema judicial é, nestes casos, ineficaz. Em abril deste ano, o caso Portucal voltou a ser notícia. Foi dada a sentença de um processo que se arrastou durante 7 anos e que envolveu o ex-diretor-geral das Florestas, António de Sousa Macedo, e o ex-dirigente do CDS-PP, Abel Pinheiro. Todos os arguidos foram absolvidos das acusações de tráfico de influências, abuso de poder e de falsificação. O Ministério Público tinha pedido a responsabilização de 11 arguidos. Mais uma vez, a culpa morre solteira, num processo que envolveu o abate de sobreiros em Benavente para a construção de um projeto turístico-imobiliário da empresa Portucal, do grupo Espírito Santo. Há autarcas condenados que são reeleitos. Parece-me já houve um aqui há uns anos que estava preso preventivamente e foi reeleito. Ora bom, eu não digo que... É evidente que eu, como jurista, defendo a presunção de inocência. Sem dúvida. Mas isso é um princípio jurídico, é um princípio dos tribunais. Em política não há presunção de inocência. Se há indícios, a pessoa não deve sustar a sua atividade política até que ficar tudo esclarecido. Em política, as pessoas têm que... Não pode haver suspeitas. O grande combate contra a corrupção tem que ser um combate cívico.
tem que ser discutido publicamente, dizer publicamente, perguntar às pessoas, o senhor de onde é que trouxe, de onde é que conseguiu, porque é que tomou esta decisão, explique-nos aqui para eu perceber e quem nos está a ouvir perceber porque é que é bom para esta terra destruir 1000 e tal sobreiros e construir um empreendimento turístico numa zona de proteção ecológica, de reserva ecológica. Porque é que é bom isto? Vamos discutir isto. Entre 2005 e 2008, declarações de interesse público para a aprovação de projetos PIN permitiram ultrapassar regras de urbanismo. Calcula-se que os últimos 15 anos tenham gerado mais de 100 milhões de euros em mais-valias que apenas beneficiaram os particulares. Isso foi apresentado como um passo decisivo para o futuro, para o desenvolvimento económico, para o progresso. Tinha os autarcas todos atrás a defender aqueles projetos e, afinal, passados estes anos, o país não progrediu, o país não se desenvolveu. Esses territórios não se sabe o que é que aconteceram e não se sabe também o que é que aconteceu a esses projetos, muitas vezes apresentados como relevantes do ponto de vista das economias regionais e locais e até decisivos, pasme-se. Projetos apenas e só de mudança de uso do solo e de urbanização de áreas que até então não tinham a possibilidade de serem edificadas e que, por via da sua magnífica localização, foram facilmente identificados como projetos turísticos. Os especialistas em ordenamento do território consideram que o governo anterior promoveu a maior mudança de solo rústico para solo urbano da história da democracia. Só em Grândola desanexaram 744 hectares de reserva ecológica nacional para a implementação de empreendimentos turísticos. Uma das magníficas condições que um projeto tinha que satisfazer era ter um volume de investimento superior a 50 milhões de euros. É um projeto, é um parâmetro absolutamente esmagador, porque releva apenas de uma dimensão económica e ignora e menospreza e despreza todas as outras dimensões que são decisivas do ponto de vista do território e do desenvolvimento urbano sustentável. Será que vamos continuar a assistir à soberania do betão sobre espaços naturais tão importantes para proteger a população do risco de cheias e que contribuem para a estabilização dos terrenos? A Reserva Ecológica Nacional, o regime está a ser reformado, portanto, muito em breve vai ser publicado um regime de transição, regime de transição para um regime futuro que possivelmente adotará uma denominação diferente, já não será bem Reserva Ecológica Nacional. Isto porquê? Porque a Reserva Ecológica Nacional, como hoje é entendida, procura proteger fundamentalmente os recursos hídricos e, por outro lado, pretende proteger áreas consideradas de risco, porque são muito declivosas, porque estão sujeitas a escorregamento de encostas, problemas deste género. Isto já não é um problema de ecologia propriamente dito, é um problema de risco. E é um problema de risco, de origem natural com certeza, mas que a engenharia permite resolver. As nossas cidades são quase todas cidades de colinas, desde logo Lisboa. Como é que de antes e no futuro, penso eu, com soluções de engenharia são feitas as coisas, com muros de suporte, com estabilizações de encostas e, portanto, não é por ser declivoso ou por haver risco de escorregamento de encosta que estamos na presença de áreas ecologicamente sensíveis ou muito valiosas. A futura proteção dos valores ecológicos será feita em sede de planos regionais e de planos municipais através da chamada estrutura de proteção e valorização ambiental, que tendencialmente não deve ser urbanizada nem construída, mas que excepcionalmente poder-lo-á ser, porque as redes viárias, as áreas urbanas, de vez em quando têm que atravessar áreas que não interessa edificar, mas que ficam incluídas na própria área urbana. Foram as exceções urbanísticas que intensificaram os impactos do temporal que devastou a Madeira em 2010, um risco anunciado que resultou na morte de 42 pessoas e dezenas de feridos. O poder político não está comprometido com a defesa do ambiente e com a defesa dos valores que tornem a vida no futuro mais sustentável. Não está. Está comprometido é com as formas de ganhar dinheiro rapidamente. Porque isso é que lhe dá votos, é o que vai criar empregos, é o que vai... E ele está comprometido é com as pessoas do seu tempo e não com as do futuro. O
território português encontra-se espartilhado por interesses que se sobrepõem aos da sociedade. Constrói-se sem avistar os impactos na economia e no ambiente. Aprovam-se projetos megalómanos em áreas de valor ecológico e nos melhores solos agrícolas, como o novo aeroporto de Lisboa, que pode afetar a qualidade da água do maior aquífero do país, a troco de mais-valias urbanísticas que empobrecem a economia nacional. Qual o futuro do país se a corrupção continuar a imperar no ordenamento do território, comprometendo a sustentabilidade ambiental e o bem